Olá pessoal, estamos aqui para falar um pouco sobre a nova Supercam da Qianli. Então nós estamos aqui com o programa Supercam aberto, o aplicativo Supercam aberto e vamos abrir o software da Supercam. Clique na opção Open Software. Vamos abrir o programa Supercam. Vamos mostrar um pouco como calibrar, como fazer as funções, como efetivamente usar sua Supercam e ter sucesso aí nos nossos reparos com procuras de fuga e curto-circuito com esta nova câmera 3D fantástica, com grandes ajustes, grandes funcionalidades. O primeiro ponto é aprender a configurar o foco da Supercam, melhorando-se assim a sua imagem. Nós também ainda estamos aprendendo a usar esse programa, mas já temos aí algumas novidades para vocês. Estamos com uma board do iPhone XS conectado na nossa fonte de alimentação. Nossa fonte de alimentação ajustada em 4.2 volts. E quando eu botar a minha placa no ePower, você vai perceber que existe uma pequena fuga de corrente na minha placa e já detecta na minha câmera. Mas eu tenho que configurar a minha câmera térmica primeiro. Então, algum dos macetes primeiros é você ajustar o foco da sua câmera. Como faremos isso? Coloque a mão desta forma na sua Supercam e ajuste aqui agora na câmera, nessa parte rotativa, de forma que você tenha um foco preciso e consiga enxergar, por exemplo, lá, uma referência no meu caso aqui, é a A12 na minha CPU. Então aí, ó, estou conseguindo ver aí o A12. Quando eu ajustar essa roldana, rodar levemente essa roldana de ajuste de foco, e aparecer o A12 lá, indica que eu estou com o foco perfeito. Aí apareceu o A12, estou com o foco perfeito na minha imagem térmica. Observe que eu estou com a opção, somente a opção check ativa. Então, primeiro ponto, configurar o foco. Consegui enxergar o A12 lá, está focado a minha câmera térmica. Coloco a mão em cima, você consegue perceber aí que você tem o foco. Então, coloquei a mão, ajustei nessa roldana rotativa devagar, tá? Essa roldana tem movimento para um lado e para o outro, você ajusta o foco, como eu mostrei para vocês. Ok, foco preparado. O que eu vou fazer agora? Definir a temperatura. Então, eu vou clicar aqui nesse botão de menos 20 que está aqui, vou arrastar ele aqui para cima, para deixar aí exibindo o que vai esquentar somente. Então, eu coloquei aqui acima de 21 graus, vai ficar apagado. Agora eu vou ligar a minha alimentação e pressionar Power. Já percebo que exibiu aí o local onde está dissipando o calor. E marcou aí 20 graus, 24 graus Celsius, que eu coloquei aqui o tempo o checkpoint de temperatura. Eu posso desabilitar isso também. Então o que eu vou fazer agora? Aqui eu defini então que essa minha área é a área que dissipa o calor. Vou desligar minha placa da fonte de alimentação, o consumo voltou a zero. Vou filtrar melhor aqui o que quer realmente que apareça na minha câmera. Vou lá mais uma vez, pressiono Power. O que eu não defini no campo de visão aqui vai ficar apagado e vai acender somente o que eu defini. Então eu defino o que eu quero que acenda. Tá, mas eu quero uma resolução melhor, então eu vou desligar. Eu quero uma análise melhor, eu vou desligar a minha alimentação. Vou clicar aqui, ó. Verificar a parcial inspeção, seleciono a minha parcial inspeção para uma área específica onde eu já pré-visualizei antecipadamente. Então eu já percebi que tinha uma área dissipada nessa região. Eu estou filtrando essa área para ter uma melhor visualização da minha fuga de corrente. Vou botar a placa novamente, botei a placa novamente e eu consegui ver lá no meu campo de imagem agora um filtro da região onde tinha dissipação térmica. Vou desabilitar o track, a indicação de temperatura, para ficar aqui, eu desabilito aqui a minha marcação de temperatura para ter mais precisão. Vou desligar a minha placa novamente, aguardo aí agora a temperatura estabilizar, vou ajustar aqui agora para que a minha placa tenha uma precisão melhor na área que eu quero. Vou lá então, energizar minha placa, vou botar minha placa, e aí eu tenho uma precisão agora exatamente no ponto que está dissipando o calor. E eu também posso ajustar isso aqui.
Então, eu consigo filtrar também o componente que está dissipando o calor através dessa parcial inspeção. Essa parcial inspeção é muito legal, você pode aí filtrar mais, selecionar melhor ainda ela. Vamos diminuir mais ainda a área de atuação dela, isso. Vamos mais uma vez botar a placa. Desligando a placa e ajustando-se aqui a temperatura também, eu consigo aí refinar mais ainda essa inspeção parcial. Legal, essa inspeção parcial, para me desativar essa inspeção parcial, basta clicar em cima e apertar Delete no seu teclado. Ela vai sumir, ok? Então essa parte da inspeção parcial é muito legal. A temperatura você pode marcar aqui para o track de temperatura. O alarme de temperatura muito aquecido você pode definir também como 100 graus igual definir. Basta digitar o que você quer aqui. Eu vou colocar 100 graus. Legal, então essa parte principal, sem mesmo ativar a câmara térmica, só na opção cheque é muito legal. Vamos então aqui aprender uns ajustes avançados. Eu vou clicar aqui em Settings. Quando eu clicar em Settings, eu vou definir aqui a distância. No caso, por exemplo, 10 centímetros, que é a distância que está aqui entre a minha câmera e a minha board, você pode definir isso. A umidade do ar na sua localidade aqui está em torno de 70%. Tá? Então, vou definir aqui, o calor refletido, vou colocar aqui 36 graus, que é a mão humana, para a gente minimizar a reflexão do calor da mão humana. E a temperatura ambiente, vou colocar aqui, hoje está mais ou menos aqui 21 graus, que é a temperatura que está hoje aqui. Vamos colocar 21 graus, vou clicar em aplicar, vou clicar em OK. Legal, então estou fazendo os ajustes avançados. Coloco a mão em cima lá e ajusto o foco da mesma forma. E o foco está ajustado perfeito, eu consigo ver o A12 lá. Legal. Agora vamos ativar aqui a função também da imagem térmica. Vou ativar a função da imagem térmica, vamos primeiro no 2D. Então eu ativei a função da imagem térmica, 2D, vou definir aqui o range que eu quero que apareça a minha imagem. Vou botar minha placa. Já consigo perceber aí a região aí que está dissipando o calor também. Da mesma forma, posso desabilitar aqui a indicação de temperatura, o tracking de temperatura. Botei minha placa. Vai aparecer aí, aqui eu coloco para aparecer, aqui eu seleciono o que eu quero que apareça ou não, dissipando termicamente o calor. Bem, agora eu vou fazer também a curva característica de uma área. Eu já defini que a minha região de aquecimento está aqui próxima. Agora eu vou clicar aqui, curva, seleciono essa região, trago aqui a curva aqui para baixo. Olha que bacana, vou definir a curva aqui no centro para não atrapalhar aqui, para a gente conseguir ver a curva sem atrapalhar a nossa fonte de alimentação. Trago a curva aqui para cá, ligo minha placa, boto minha placa e aqui eu vou ter a curva dessa região que eu defini, a curva de temperatura. Aqui está a temperatura ambiente, 22 graus, e quando eu liguei a placa, subiu aqui a temperatura. Então eu consigo aqui, você consegue observar a temperatura, tá vendo? Então eu consigo selecionar uma área específica que eu quero fazer o tracking da temperatura. Olha que bacana, através da opção de curva de temperatura. Vou desligar minha placa, a curva vai voltar, a temperatura vai voltar ao ponto normal. Bem legal, bem interessante, né? Eu posso também fazer curva com polígono. Posso definir aqui a área que eu queira, né, como polígono também. Aí, vamos lá, definir como polígono. Vou botar a placa. E eu vou ter aí a curva de temperatura nessa região. Essa região aí realmente é onde está tendo essa fuga de corrente. E aqui eu filtro para aparecer mais a placa ou não. Olha lá. Desliguei, liguei a placa, apertei Power, botou. Aí ó, a região aparece bem clara, bem nítida. E na barra aqui eu defino o que mais está dissipando também. Consigo ajustar aqui e ver aí o que está dissipando mais calor ou não. E a curva característica no polígono. Desliguei a alimentação, a curva caiu. Então é bem interessante, né? São ajustes bem legais aí. Também tem o ajuste 3D. Vamos lá para o 3D. Então eu estou na opção agora, opção 3D. Eu vou filtrar aqui a opção 3D. Vamos lá botar minha placa.
e eu consigo aí verificar exatamente o que está dissipando o calor através do gráfico 3D. Olha lá, bem legal, bem interessante. Se eu quero deixar a placa aparecendo para exibir o gráfico 3D aonde está a região da dissipação, apertei Power. Então eu consigo também fazer a parte 3D. Eu posso mudar também as cores, a forma de aparecer a croma dos dispositivos que estão com fuga ou com curto. Desliguei a placa, energizei a placa, botei, aí ó, a temperatura apareceu. Eu posso ativar aqui temperatura alerta para o raio de temperatura aqui. Na opção 3D eu não consigo fazer isso, mas vamos lá. Posso mudar a gama de cor, igual eu mostrei para vocês. Aí está, você consegue fazer aí o filtro da cor. E aqui eu tenho o meu curto. Botando a placa. Aí a gente tem aí a disposição 3D da placa Core no local onde se dissipa a maior potência. Desligando a placa. Pode ajustar isso aí melhor também. Vai. Desligando a placa. Então a gente tem a opção 3D e a opção 2D de trabalho aí da câmera. São vários de ajustes. Tem a opção também de pré-ajuste aqui para fuga. Então eu venho aqui, clico na opção check e clico aqui nas opções fuga de corrente. Tem um pré-ajuste, um quick check. Então eu tenho Electricity Liquid Quick Check, um teste rápido para fuga, onde você também vai ajustar aqui a range de temperatura. Você define aqui, por exemplo, acima aí de temperatura ambiente hoje está um pouco fria, acima de 25 graus. Você vai botar a placa e já vai aparecer também lá o local onde se dissipa maior calor. Tá? Então é bem interessante, bem legal. Aqui mostra a temperatura do local, você pode filtrar melhor isso aí. Olha lá. Você pode mudar as formas de como aparecer, como acender ou não. Bem legal esse ajuste rápido aí de fuga que você pode localizar. Desliguei a placa, liguei a placa. Aí você pode também definir aí as inspeções parciais também, igual a gente fez lá. Ativar o track de temperatura, ele já vai te indicar lá onde está a fuga. Ligando, botando a placa. E aí está, você consegue aí fazer. Claro, você também pode modificar as temperaturas, igual eu já mostrei para vocês. Você pode marcar, colocar a opção, colocar aqui onde você encontrou a fuga, colocar lá e confirmar, colocar aí o Go aí está, vou desligar a placa. Você pode salvar essa imagem, capturar essa imagem, tá? Eu já capturei essa imagem aqui. Você pode gravar um vídeo, tá? Você pode comparar pontos da placa. Então aí você pode fazer a rotação da placa, rodar a placa como você quer ver a visualização, né? Para ficar mais fácil para você exibir aí na sua tela. Fantástico, muitas funções, muitos ajustes. Então essas aí são algumas das dicas básicas aí da Supercam Qianli. Grande abraço, muito obrigado a todos. Valeu!